Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no livro de Daniel, no capítulo 1, que vai nos dizer que não precisamos ser pessoas muito conhecidas, né? Artistas aos olhos do mundo para poder sermos influenciadores da parte de Deus, né? Eu vou estar usando a Bíblia na Nova Tradução na linguagem de hoje para facilitar o entendimento. Então, no terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, nesse período, nessa época, o reino de Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, né? Houve disputas ali, depois da morte de Salomão, então o reino ficou dividido. O reino do norte já havia sido levado como escravo. E agora era o reino do sul. E no terceiro ano do reinado do rei Joaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia, que era uma potência para a época, atacou Jerusalém, a capital de Judá. E os seus soldados, os soldados de Nabucodonosor, cercaram a cidade de Jerusalém. Deus, o nosso Deus, né, o Deus da Bíblia, deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Então, se Deus deixou, é porque Deus estava usando aquilo como uma forma de educar o povo, de orientar o povo, irmãos. Deus permitiu, né? Então, Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade de Jerusalém e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Deus deixou, Deus permitiu, né? Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, o Deus com D minúsculo, na sala do tesouro. Uma afronta, né? Uma afronta a Deus, mas ao nosso Deus, ao Deus da Bíblia. Mas Deus permitiu, irmãos, né? O texto está falando aí que Deus deixou. Versículo 3. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas de Judá, né, alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Então, a Babilônia tinha esse costume. Quando ela dominava um povo, ela escolhia aquelas pessoas com mais conhecimento, com potencial maior, e levava exilado, levava esse pessoal, né? E deixava as pessoas mais humildes, mais simples, distribuía a terra para aquelas pessoas mais humildes e mais simples, e levava as que tinham mais conhecimento exilado, né? Então essas pessoas mais simples que ficavam na cidade, né, no território conquistado, eles recebiam terra da Babilônia, né, para poder cultivar e tal, e acabava por mantendo a Babilônia de suprimentos, né? Então vamos lá, versículo 4. Todos aquelas pessoas mais, né, os exilados, todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. Então fazia uma escolha da nata, né, irmãos?
dos mais instruídos, dos mais inteligentes, sem nenhum defeito físico, né? E de boa aparência. E precisariam aprender a língua. Qual que era a língua dos babilônios, pastor? O aramaico. Por isso que Daniel é um dos poucos livros que é escrito em aramaico na Bíblia. A Bíblia ela é escrita em grego, né? Novo Testamento, em hebreus, né? Na língua hebraica, a maior parte do Antigo Testamento, e o aramaico, Daniel, porque Daniel aprendeu o aramaico, que era a língua da Babilônia. Então, e precisariam aprender a língua e estudar os escritos do Babilônia. Conhecer a história de Babilônia, aprender a língua da Babilônia. Quer dizer, eles queriam fazer uma lavagem cerebral, transformar aquelas pessoas em babilônicos, né? Mas quais pessoas? Os mais inteligentes, os sadios, né? O Nabucodonosor, ele tinha esse costume. Olha lá, o 5. O rei mandou também que os jovens israelitas, né, de Judá, Israel é o território todo, mas agora é da parte de Judá, da parte de baixo, né? Os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Entendeu, irmãos? Então o rei queria tratar bem esses jovens, porque ele estava pensando no futuro, né? Ele estava pensando no futuro, o rei. Então tinha que ter um tratamento tipo rei, né? Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Uma política interessante, né, irmãos? Uma política interessante do rei da Babilônia. Discriminatória, mas interessante. Para a época, ele tinha essa forma de agir. 6. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, que é o nosso profeta aqui, né, que é o autor do livro, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Então, o livro fala de 4, né? Tinha mais, mas o livro aqui fala de 4. Aspenaz, que era um tipo mordomo, um auxiliar do rei lá da Babilônia, Nabucodonosor, lhes deu outros nomes. Deu nomes babilônicos. Isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Beltesazar era Daniel. Beltesazar era fazia referência a um deus babilônico. E Daniel faz referência a uma característica do nosso Deus verdadeiro. Entendeu? Daniel, a palavra Daniel, ela significa uma característica do nosso Deus, do Deus da Bíblia. E Beltesazar foi o nome que os babilônicos deu a Daniel, faz referência a um Deus dos babilônicos, um Deus idólatra. Então eles queriam mudar a cabeça desses rapazes. Eles queriam transformar, era uma verdadeira lavagem cerebral, queriam mudar nome, mudar cultura, né? Mudar absolutamente tudo, né? Sadraque era o Ananias, Mesaque, Misael, e o Azarias era o Abidnego. 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro, né, por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Porque essas comidas, irmãos, elas eram antes oferecidas a ídolos, né? Oferecida a ídolos, e depois o rei e no caso aqui, esses rapazes iriam se alimentar da mesma comida oferecida a ídolos. Além do que, era uma comida diferente da que eles comiam lá em Judá. Porque eles seguiam a Torá, e a Torá, em Levítico 11, tem específico
com relação à alimentação. E a alimentação da Babilônia contrariava, né? E a Bíblia que Daniel, que Ananias, Misael e Azarias tinha, era o Antigo Testamento. Eles obedeciam às leis do Antigo Testamento, inclusive com relação à comida. Então Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, ele foi pedir às Aspenaz, que era responsável por eles ali, que o ajudasse a cumprir o que ele havia resolvido. Ele tomou a decisão e foi pedir para Aspenaz ajudar, né? Olha o 9. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel. Deus quebrantou o coração de Aspenaz, né? E tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei Nabucodonosor. E por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele, Nabucodonosor, será capaz de me matar e vocês serão os culpados, né? O rei Nabucodonosor, se descumprisse a ordem dele, né? 11. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. Daniel continuou: no fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que devia ser servido aos 4 jovens e só lhe dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônios. Mas a Daniel, Deus deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens à presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Irmãos, que maravilha! Daniel, ele não quis afrontar as orientações de Deus com relação ao alimento, à postura. Ele continuou servindo a Deus, mesmo em um ambiente diferente. Mesmo em ambiente diferente. E Deus o honrou. Daniel, ele passou a influenciar o rei. Daniel, ele serviu como um auxiliar direto de 3 reis da Babilônia. Ele se manteve fiel a Deus, embora numa cultura diferente. Irmãos, a Bíblia, ela nos fala também através de princípio. Aqui está um princípio muito importante.
Não importa onde que nós estivermos. Não importa a circunstância. A nossa fidelidade para o nosso Deus tem que continuar firme. Nós temos que continuar firme. Na época de Daniel, tinha essas restrições alimentares. Antigo Testamento, Torá, que é bem clara. Daniel, ele observou essas regras. Por quê? Porque ele vivia no Antigo Testamento. O princípio hoje é o mesmo. O princípio hoje é o mesmo. Não com relação à alimentação. Porque se nós partirmos para este campo, nós corremos o risco de sermos anacrônicos. Vivermos uma situação fora de época, porque aquela época havia essas restrições alimentares. Hoje o Novo Testamento não tem essas restrições. O Novo Testamento não tem essas restrições. Mas o princípio é o mesmo. Qual o princípio, pastor? Da fidelidade para com Deus. Da fidelidade para com Deus. E Daniel foi usado por Deus para influenciar reis, para influenciar as pessoas que estavam ao seu redor. Embora cultura diferente, embora religião diferente, embora costumes diferentes. Daniel aprendeu da cultura diferente, Daniel conheceu a religião diferente, né? Daniel conheceu os costumes diferentes, mas ele permaneceu firme no Senhor. Permaneceu firme no Senhor. É claro que dificilmente algum de nós vai ter a oportunidade de influenciar um líder mundial, né? É certo que nós sabemos que o líder dos Estados Unidos, todos os presidentes, ele tem um conselheiro que é um pastor. Ele tem um conselheiro que é pastor. Todos os presidentes dos Estados Unidos, né, ele tem um conselheiro que é um pastor evangélico. Mas talvez dificilmente nós consigamos influenciar um líder mundial. Mas o nosso exemplo de fidelidade, de seguir o princípio, de continuar ainda em meio a ambiente, circunstâncias diferentes, continuarmos firmes no Senhor, esse nosso exemplo ele pode impactar as pessoas no nosso local de trabalho, na comunidade onde vivemos, na nossa casa, no nosso lar, né? E influenciar gerações futuras. Porque assim como aconteceu com Daniel, né, que é um exemplo piedoso e baseado na obediência à palavra de Deus, a Bíblia, que é a única fonte de sabedoria. Daniel, ele aprendeu conhecimentos. Ele teve o conhecimento da Babilônia, ele aprendeu uma língua nova. Mas a sabedoria só veio da parte de Deus. Ele continuou firme com Deus. Irmãos, num mundo como hoje, né, abalado por turbulências, por medo, né, incertezas, olha, a nossa confiança em Deus chama a atenção e influencia as pessoas ao nosso redor. Pode acreditar. Pode acreditar. Não com um excesso de religiosidade, não com falta de bom senso, não com, sabe, essas coisas que não agrega, só afasta as pessoas, não, com tranquilidade. A nossa fé, a nossa confiança em Deus vai chamar pessoas para conhecer esse nosso Deus, tá certo? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, Pai, que nos traz esse exemplo maravilhoso da ação de Daniel. Que nós possamos, ó Pai, também influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Pedimos também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física desse, ó Pai. Mas que não seja conforme a nossa vontade, mas conforme a tua. Abençoe aqueles que sofrem na alma, Pai, trazendo confiança, fé e esperança no Senhor. Também abençoe os relacionamentos, meu Deus. Os relacionamentos na família, né? Na igreja local. Abençoe os governos, abençoe a sociedade como um todo. Nós oramos porque nós acreditamos
Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.